Então vamos lá, meus irmãos, vamos fazer a leitura aqui do Salmo 127. Um salmo como o anterior também fala muito sobre o que nós estamos vivenciando, né? Toda a sensação de insegurança, a preocupação com o amanhã, sobre o que fazer. E aqui o salmista, que é Salomão nos diz assim no Salmo 127. Vamos apenas ler aqui o Salmo, depois a gente tem um período de fazer pedidos de oração. Se você quiser, você já pode estar deixando aí o seu pedido de oração, tá certo? E após o seu pedido de oração, a gente vai para uma breve explanação do Salmo. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Amém, meus queridos. Palavra do Senhor, escrito aqui, por Salomão, o sábio. Vamos orar, queridos. Enquanto eu estou orando, se você não colocou aqui o seu pedido de oração, você pode estar orando aí as suas petições, o Senhor sabe. Fala com teu pai que está em secreto, ele ouvirá você e cuidará de atender a tua oração segundo os decretos dele, segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Confie nele. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos orar nesse momento agradecendo pelos livramentos, agradecendo a Deus por aquilo que o Senhor tem feito de bom, por aquilo que o Senhor não tem deixado faltar. Sabemos, ó Pai, que os teus filhos não mendigarão o pão, ó Deus, porque tu és bom. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor usa, ó Pai, diversos instrumentos para nos edificar. Nesse momento, queremos pedir pela nora do Antônio, em nome de Jesus, esteja com ela, ó Pai, ajuda nesse momento, e que ela, em nome de Jesus, ó Pai, ela possa estar bem, possa estar com a sua saúde boa, que o Senhor venha estar trazendo alento também ao coração dela, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe os pastores e as igrejas, abençoe os pastores que vivem, ó Pai, o seu ordenado é do pastorado, que não tem outro tipo de profissão ou de trabalho para ganhar o pão. E muitas igrejas, por causa da pandemia e por causa da situação de vários de seus membros, sem poder estar trabalhando, as arrecadações caindo, ó Deus, e isso surte efeito também em salários, ó Pai, na vida econômica do pastor, que tem também a sua família, que precisa cuidar da sua família, alimentar a sua família. Mas sabemos que o Senhor não deixará faltar o pão. Cremos nisso, Senhor. Abençoe teus servos que com esmero e com diligência pregam a tua palavra. Abençoe a igreja brasileira. Que haja despertamento, ó Pai. Que haja um renovo vindo da tua palavra. Que a nossa adoração venha a ser, em nome de Jesus, uma adoração onde não estamos sendo, ó Pai, meros espectadores, mas que possamos, ó Deus, prestar o serviço de culto, ó Deus, ali, presencialmente, quando for liberado, podermos estar novamente juntos, Senhor. E que possamos estar ali ao redor da mesa, ao redor do sacramento, comungando, ó Deus, como teu povo santo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Ó Deus, cultuar é lindo, é maravilhoso, forma quem nós somos, nos molda para sermos segundo a imagem do teu Filho, e isso precisa ser
mais valorizado por nós, Senhor. Que a tua igreja venha sair diferente desta pandemia, ó Pai, aprendendo valiosas lições de ti, porque todo deserto é uma escola tua, Senhor. Então, em nome de Jesus, que possamos ter um renovo, renovo pela tua palavra, renovo através do culto, culto bíblico, ó Pai, não modismo. A gente não precisa inventar nada, a gente não precisa buscar nada do mundo. A gente tem os princípios de culto na palavra. E o Senhor só requer de nós fidelidade. Que sejamos fiéis em nome de Jesus. Que sejamos fiéis em nome de Jesus. E que o Senhor venha estar nos abençoando nesse momento, onde haverá uma breve reflexão. Uma breve palavra neste salmo de peregrinação. Usa-nos em nome de Jesus, ó Pai, para sermos instrumentos da tua glória. Amém. Amém, queridos? Vai surgir oração por missionários aqui. Amém. Oremos por missionários. Gente, Salmo 127, mais um dos salmos de peregrinação. Os salmos de peregrinações são aqueles salmos cantados pelo povo judeu, o povo da dispersação, né? O povo que não morava em Jerusalém, mas que iam em Jerusalém pelo menos uma vez por ano para uma daquelas 3 grandes festas que haviam do calendário judaico, prestar seu culto, ir ao templo, levar a sua oferta, levar seus dízimos. E com isso eles iam cantando estes salmos que foram posteriormente compilados para se fazer essa peregrinação. Os salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou cântico dos degraus, também conhecidos assim, vão do 120 ao 134. São salmos curtinhos, são poemas belíssimos, são palavras que desnudam muito da emoção do salmista, daquilo que ele sente por conta do cativeiro, por estar chegando em Jerusalém. Ele desnuda seu coração colocando aqui lamentações, mas também confiando em Deus. São salmos riquíssimos, riquíssimos para fazer devocional, riquíssimo não só para exposição, mas apenas a leitura deste salmo com oração já nos traz uma edificação gigantesca. A palavra de Deus, ela é algo que homem nenhum consegue transmitir o que tem nesse livro em nenhum outro tipo de livro. Nós temos diversas literaturas, diversos livros, diversas coisas comoventes, bonitas. Os homens são inventivos, são criativos, e isso é uma faceta da imagem e semelhança que Deus colocou no homem lá na criação. Então, como Deus é o Criador, o homem, em certa medida, ele também cria. Ele cria seus mundos, né? Ele cria, como por exemplo, o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, criou lá um mundo como Nárnia, né? Cheio de seres encantados. Você tem o Tolkien, né? Que fez aquela sociedade ali do Senhor dos Anéis, aqueles povos todos ali. A imaginação, a inventividade do homem é uma coisa impressionante. Várias histórias, quantas obras da literatura, de Tolstói, de Dostoiévski, de tantos outros. Você tem essa de Queiroz, você tem as poesias de Fernando Pessoa, você tem muita coisa bonita na literatura, você tem muita coisa bonita narrativa, na literatura ficcional, fantástica, na poesia, na prosa, mas nada que se iguale à palavra de Deus, pelo simples fator distintivo de ser a palavra de Deus. E só a Bíblia é. Isso é uma coisa única. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia, ela não é um livro que apenas nos emociona, nos comove. Embora ela possa fazer isso. Ela não apenas nos informa historicamente, embora ela possa fazer isso. Que a Bíblia tem livros poéticos, tem livros históricos, tem epístolas, tem uma variedade aqui de estilo literário. Mas aqui não é um mero livro de literatura. É palavra de Deus, e com palavra de Deus é a única capaz de nos edificar.
Então que sejamos edificados no Salmo 127, Salmo de Salomão, cântico de romagem, cântico de peregrinação. Eu vou lendo aqui os versículos e fazendo a explanação dos mesmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí, gente, logo de início, Salomão coloca aqui uma questão. Todo esforço humano é inútil se Deus disser não. Todo esforço humano é inútil se Deus disser não. Vocês lembram da narrativa de Gênesis na Torre de Babel? Vocês lembram lá daquele empreendimento de construir uma grande torre, né? um grande edifício para chegar até o céu? O empreendimento ali foi grande. Muita gente empenhada em fazer aquilo. Muitos cálculos. Muito trabalho. Muita cooperação. Os homens se juntaram. E Deus disse não. E a Torre de Babel virou uma obra inacabada. A Torre de Babel não foi à frente. Não teve inauguração com direito a prefeito cortando a fitinha. Não tinha isso na época não, viu, gente? Tô brincando. Mas não foi inaugurada. Ficou pelo caminho. Por quê? Porque Deus disse não. Todo empreendimento humano, meus queridos, só tem êxito quando o Senhor lá do céu outorga as suas bênçãos. Então tudo que a gente trabalha, tudo que a gente fala assim, né? Não, eu trabalhei e conquistei isso para minha família, para minha casa. Esse êxito só aconteceu por conta do Senhor. Então, quando a gente olha para a nossa despensa, a gente olha ali a feira, a gente olha a geladeira, e olha ali comida, quando a gente olha o boleto pago, quando a gente pega a chave da casa própria, quando a gente pega a chave de um carro, às vezes assim, trabalhei muito, eu suei muito, eu fiz muito. De fato você fez. Mas o teu fazer seria inútil se Deus dissesse não. Mas Deus não é um Deus que apenas diz não. Deus também diz sim. Deus benevolente diz sim até demais. Muitas vezes a gente foca nas privações, mas quantas dádivas, quantas bênçãos, quantas coisas gloriosas os homens não conseguem ter. E tudo que tem é graças a Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, os que trabalham nela trabalham em vão. Se o Senhor não cuidar da cidade, se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigiam as sentinelas. A figura aqui da sentinela é porque a cidade naquela época, a cidade do mundo antigo, Jerusalém era assim, era uma cidade cercada por muros. Você tinha um alto muro, você tinha os portões e você tinha torres onde ficavam as sentinelas vigiando. Para que, ao ver o inimigo no horizonte, o exército inimigo, algum movimento ali que indicasse uma invasão, eles conseguiam acionar uma espécie de sino, alguma coisa que desse um sinal para que a população acordasse, para se formar um exército, para que eles pudessem ter tempo de organizar então a sua defesa frente ao ataque inimigo. Mas há comentaristas, e o reformador João Calvino é um deles, vai dizer que esse vigilante pode ser aplicado também de uma forma mais estendida. Não era apenas a pessoa que ficava
na torre. Não era o sentinela propriamente dito, mas poderia ser também o magistrado, o governador daquela cidade, os governantes da cidade. Os governantes, eles zelam pela cidade. Os governantes, eles têm o dever de cuidar da cidade e se importar com a cidade. E um governador justo, um magistrado justo, ele tem uma preocupação justa. Ele tem uma preocupação de fato que vem a lhe dar algumas vezes dor de cabeça, perca de sono. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha muito disso, né? Talvez o que só tire o sono dos nossos prefeitos e governantes seja quando o bolso deles não pode receber a molhadinha, né? É incrível como a nossa classe política tenta se aproveitar de tudo, até de uma pandemia. É incrível, meus queridos, é incrível. Mas um governante justo, ele pensa na sua cidade. E o que diz o salmista aqui é que se não for o Senhor que proteger a cidade, em vão trabalha o prefeito, o governador, os secretários, os ministros, o sentinela. É em vão. Por isso, precisamos nos fiar no Senhor. Nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, me desculpem falar aqui, eu tenho ficado um pouco desanimado com os crentes. Eu tenho ficado um pouco desanimado porque um período de pandemia era um período para a gente buscar mais a Deus, de uma maneira que Deus pudesse derramar um avivamento sobre a sua igreja. E Deus, ele é soberano, ele ainda pode fazer isso, gente. Eu não estou aqui dizendo que Deus não vai avivar, ou vai avivar porque não está no meu controle, é o controle de Deus. Mas olhando os frutos, olhando as redes sociais, eu tenho visto o pessoal discutindo de maneira feroz qual é a quarentena que dá certo. Ah, tem que ser a quarentena total, não tem que ser a total, tem que colocar o grupo de risco apenas, tem que botar, isso aqui tem que acontecer, isso aqui não. Porque na Itália foi assim, não, mas na Holanda foi assim. Mas você viu no Japão como é que foi? E na Grécia? Se o Senhor não nos proteger, em vão será qualquer sentinela. Não, porque se tirar a mandeta, ficando mandeta e tirando mandeta, ficando esse que tá agora ou saindo, sendo Bolsonaro ou outro qualquer, se não for o Senhor que nos proteger, em vão tá todo esse esforço aí. Máscara, álcool em gel, cloroquina e sei lá o que mais. O Mandetta, quando saiu até, e o Mandetta foi alguém que eu particularmente achei que estava fazendo um bom trabalho, então não estou aqui dando uma cutucada e uma alfinetada nele não, mas só pegando o gancho em algo que ele falou acerca de que a ciência é a luz. A ciência é a luz. Foi uma das últimas frases dele ao sair do ministério. Mas o Mandetta está errado. A ciência não é a luz. A luz está no dono de toda a ciência. A luz está naquele que detém a sabedoria e o poder. A luz está em Deus. E a gente vai continuar em trevas, se em vez de confiar em Deus, a gente confia no homem. Por mais que Deus use a ciência, e aqui eu não estou sendo anticientífico, e a igreja cristã na história nunca foi anticientífica. Aqui eu não estou sendo retrógrado em nenhum aspecto. Mas a gente precisa confiar em Deus. E Deus, ele pode usar a ciência, como também pode não usar. Deus pode trazer cura de maneira milagrosa, mas Deus também pode não curar. E o que ele fizer, o que ele fizer, o que ele quiser, é justo, é perfeito e é bom. Precisamos entender isso.
Precisamos entender a soberania de Deus e sermos dependentes de um Deus que é soberano. A autossuficiência não nos levará a lugar algum. A autossuficiência não nos levará a lugar algum. Não busque proclamar a tua independência. Não busque abolir Deus. Não busque ser dono do próprio nariz. Busque ser dependente dele. Busque sempre ter em mente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. E no 2 ele vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, dormir tarde, acordar cedinho, dormir tarde, comer o pão de dores, ou seja, comer o pão de muita labuta, de muito sofrimento, de muita ralação, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. E aqui a gente precisa esclarecer algo. O preguiçoso, a Bíblia diz que se não trabalha, não come. Deus, em nenhum momento, elogia ou respalda o preguiçoso, o folgado. Este salmo aqui não está dizendo que vamos todo mundo dormir que Deus vai dar. Não é isso. Não só dormir. O que o salmista Salomão aqui, no caso, está falando é do trabalho errado. O trabalho administrado de maneira equivocada. E como é que o trabalho ele é administrado de maneira equivocada, pastor? Quando a gente idolatra. Quando a gente trabalha mais do que devia. Quando a gente faz do trabalho o nosso Deus, porque a gente quer buscar coisas daqui desta terra, riquezas materiais, coisas supérfluas, ostentar. Esse trabalho do camarada que trabalha de domingo a domingo, sem levar em conta o dia do Senhor, por opção, tá? Esse trabalho onde o camarada, a família dele, ele não tira férias. Eu não vou tirar férias. Eu não vou sair com minha família. Eu não vou. Estou trabalhando só no escritório. Eu ralo muito. Eu preciso ralar. É esse trabalho aqui que o salmista está falando. O camarada que faz tudo porque diz assim: se eu não fizer, ninguém faz por mim. Então, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Então, se não tiver isso, acabou-se. Não, meus queridos. A gente precisa trabalhar na dependência de Deus. Trabalhar. Glorificar a Deus com o nosso trabalho. Mas descansar nele. Conhece aquele camarada que ele já tem o emprego dele. Já tem um emprego que ele ganha um bom salário. Mas ele botou na cabeça que ele quer ter um carro de tal modelo. Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai fazer um bico e arrumar outro serviço para trabalhar à noite, porque ele vai ter aquele carro modelo tal. Não é porque ele quer um carro por necessidade, não. Estou aqui falando daquele que é um consumista, né? Eu quero um modelo tal, a nova geração, com isso, com aquilo. Aí o camarada vai dobrar a sua jornada de trabalho, porque ele quer aquele bem supérfluo ali. E aí o camarada trabalha de dia e de noite, se cansa, não aproveita nada. O crente, aquele que confia no Senhor, trabalha de forma necessária para suprir o pão dele e da sua família, para pagar as suas contas, para ter aquele seu dinheirinho do lazer, para poder levar a família para um parque, para um cinema, para um final de semana numa praia, para fazer uma viagem, sim, mas sem essa corrida desenfreada de querer dinheiro e de querer eu vou fazer porque se eu não fizer eu não tenho. É que nem aquele tolo da parábola que Jesus conta, que ele constrói celeiros para armazenar
tudo ali daquela colheita que foi muito boa e dizer, eu não vou trabalhar mais. Eu vou só folgar aqui, porque agora isso tudo é meu, que eu conquistei, eu consegui. E ali o próprio Deus vem e diz, louco, essa noite mesmo levarão a tua alma. Do que adiantou isso? Do que adianta? Deus, Ele provê enquanto os seus servos dormem. Deus provê enquanto nós dormimos, porque Ele não dormita. Repouse. Descanse. Trabalhe na medida certa, glorificando a Deus no seu trabalho e com as motivações corretas. Não para ser um ostentador, não para ser um gastador, não para querer ser rico e colocar isso como meta de vida. Deixa Deus prover. E aqui, mais uma aplicação, viu? Uma aplicação bem específica. Muita gente não está podendo trabalhar agora, por causa da quarentena. E muitos estão muito preocupados com isso, e é uma preocupação legítima. Mas, descanse no Senhor. Ore antes de dormir, para que o Senhor venha prover. Porque mesmo que você não esteja fazendo seu dinheiro, você que é um trabalhador informal, que só vai conseguir dinheiro estando na rua, você só consegue o dinheiro lá no dia a dia, no seu trabalho. Mesmo que você não consiga estar fazendo seu dinheirinho nesse momento. Mas Deus é capaz de suprir o seu pão. Deus é capaz de suprir o seu pão. Independente de você não estar na rua nesse momento. Você acredita nisso? Deus pode usar pessoas. Deus usa a própria igreja. Deus usa meios para que não te falte. E você não pode ficar dizendo assim, mas eu não queria receber não, porque eu não queria viver dos outros, porque estou tirando de quem realmente precisa. Não. Gente, gratidão. Não é porque você vai receber um benefício eventual num momento como esse, tão específico, que você está vivendo de esmola de alguém ou coisa do tipo. Não seja orgulhoso, mas receba de bom grado, como se fosse uma dádiva dada pelo próprio Deus, e é uma dádiva do próprio Deus. Amém? É inútil trabalhar, como a gente diz aqui no Recife, né, em Pernambuco, trabalhar feito um condenado. É inútil se o Senhor não prover, mas o Senhor provê para os seus. Amém? Você crê? Você crê que o Deus de provisão não vai te deixar mendigar o pão? Você crê que talvez nesse momento de pandemia e pós a pandemia você vai estar passando por um período de uma privação de algumas coisinhas que você tem? Sei lá, talvez a assinatura da Netflix, talvez a tua internet 15 megas, talvez aquela coisinha que tu sempre ia ali no final de semana comprar para comer, né, fora. Talvez isso acabe por um momento, que você vai ter que economizar mais. Mas o pão não vai te faltar. A roupa do couro não vai te faltar. Se o Senhor veste os lírios do campo, que hoje estão aí frondosos e amanhã não, quanto mais Ele cuidará dos seus filhos. O Senhor cuida dos pardais, provê o alimento para os pardais, que não fiam, não tecem, não plantam, não colhem, não dão expediente de 8 ou 12 horas em lugar nenhum. A vida de vocês não vale mais do que a vida dos pardais? Vale. E o Senhor cuida dos seus.
Amém, queridos? Continuando aqui, mais um trechinho aqui, já indo para a reta final, a partir do verso 3, alguém botou aqui, Deus promete o pão de cada dia e não o pudim. É verdade, Deus não promete o pudim de cada dia, mas o pão. Ele também não prevê a roupa de marca, mas ele prevê a roupa. E nem a casa de luxo, mas ele te dá um teto. Amém, Deus é provedor. Olha o verso 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava, quando enfrenta os inimigos numa disputa. Essa disputa ou num tribunal, como dizem muitas versões. Não serão envergonhados. Não serão envergonhados. E aqui, queridos, parece que o salmista mudou de assunto completamente, né? Parece que ele estava falando lá da edificação da casa, da cidade, e aí ele começa a falar que os filhos são bênção. Parece que mudou de assunto, é um outro assunto. E há certos comentaristas que chegaram a defender que aqui foi um compilado de 2 poemas do autor, né? 2 poemas de Salomão. Mas não é bem por aí. Na verdade, o assunto ele não está mudando. Há uma continuidade. Há um fio aqui, condutor do pensamento do salmista, que faz a gente continuar entendendo de que nós precisamos e devemos depender de Deus. Quando ele fala do filho, né? Ou dos filhos como herança do Senhor, e aí ele fala a respeito do homem que tem muitos filhos, é semelhante ao guerreiro que tem a sua aljava cheia de flechas, né? A aljava é aquela bolsinha no qual se coloca as flechas, aí o arqueiro vai lá e pega a flecha no combate para disparar. Ele vai dizer, quando houver uma disputa no tribunal, e outras versões dizem literalmente na porta, né? Por que na porta? Porque os tribunais eles ficavam nas portas das cidades. Eram ali que se resolviam as questões, vamos dizer assim, colocando um termo mais nosso aqui, as questões judiciais, né? As pequenas causas eram colocadas ali. E o que o salmista quer dizer é que se um homem, não é, ele está sendo ameaçado ou perseguido ou coisa assim, e aí ele vai para o tribunal sozinho, ele está ali meio que à mercê dos seus algozes, né? Daquele que está na disputa com ele. Mas se ele vem com vários filhos, né? E aí os filhos da sua mocidade, então dá a entender que agora são filhos adultos, guerreiros, fortes. Aí o camarada que está lá na disputa vai dizer, eita, eu mexi com o cabo errado. Olha o filho dele aí, ó, tudo parrudo, tudo grande e tudo disposto a defender o pai. Então, os filhos são bênçãos do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Mas aí vem a questão. Quem dá o filho? Quem dá o filho? De onde vem o filho? Vem do Senhor. Quantas pessoas, jovens, com a saúde ok, não tem filho por não conseguir? E aí a medicina, tratamento disso, tratamento daquilo, 5 anos fazendo os tratamentos mais modernos e caros que tem. Nada de engravidar. Então lá, o casal comparece, faz seu papel. A medicina tenta ajudar. Remédio disso, tratamento disso. Não consegue. Por quê? Porque quem dá é o Senhor. E quando o salmista coloca aqui a questão dos filhos como herança do Senhor, o salmista está querendo que a gente foque na dádiva que só chega até nós, porque Deus abre as portas do céu e nos dá livremente, porque Ele quer.
Seria inútil também. Seria inútil tentar todas as noites lá. Vamos lá, a gente vai conseguir. A gente vai procriar. Por falta disso é que não vai ser. Ah, vamos. Médico, o mais caro. Tratamento, eita, esse aqui, ó, veio dos Estados Unidos. A gente vai para lá, dos Estados Unidos. Pega voo. Fica lá no hotel, passa o tempo que for. A gente vai. Esse esforço todinho a gente consegue. A gente vai ter o filho, não. Pelo teu esforço, não. É pelo querer do Senhor. É pelo querer do Senhor. Então, irmãos, irmãs, este é um salmo que enfoca naquilo que temos, só temos, mediante o querer de Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Não adianta a gente achar que a força está no nosso braço, ou na nossa inteligência, na nossa esperteza, no nosso jeitinho, no falar manso, no saber pedir, no QI o que indica, né, que a gente costuma falar, no contato, no network, porque eu sou amigo do fulano e ele vai... Nada disso é capaz de nos dar uma bênção se o Senhor lá do céu disser não. Mas glória a Deus que nós temos muitas bênçãos. Glória a Deus porque nós somos muito abençoados, porque de maneira graciosa Ele tem aberto a sua mão para os seus filhos e dado assistência. A sua família, os seus filhos, a sua casa, toda a sua parentela, Deus trouxe ao mundo cada um deles. E Deus sustentará cada um deles. Deus sustenta um por um. Deus sustenta a mim e a você. Deus sustenta meus filhos. Sabe uma coisa que eu tenho me alegrado muito nesse tempo de quarentena? As coisas estão um pouquinho difíceis aqui em casa também. Eu tenho pensado um pouco de onde eu tiro meus recursos. Uma parte disso é ensinando nos seminários. E o seminário que já tem uma certa inadimplência pode sofrer um pouquinho mais o baque econômico. E aí retém o dinheiro que eu recebo. Isso me preocupa, lógico. Eu sou um pai de família. Eu sou um marido. Eu quero dar coisas boas para minha esposa. Eu quero dar coisas boas à minha filha. Mas aí sempre quando eu estou almoçando e eu vejo o pratão que a minha menina está comendo, eu tenho notado, não sei porque não deu para pesar ela, mas eu tenho notado que ela está um pouquinho mais parrudinha. Saudável. Gorda não. Saudável. E eu tenho me alegrado em Deus, meus queridos. Eu tenho me alegrado em Deus. Possa ser que eu não compre mais uma peça de roupa até o final do ano. Possa ser que eu não compre mais um livro sequer. Não sou de comprar muito roupa não, mas livro eu gosto de comprar. Possa ser que eu não compre mais um livro até o ano acabar. Mas eu sei que vai ter comida na mesa para mim, para minha esposa e para minha filha. Eu sei que ela vai ter um lugar para dormir. Eu sei que a mão do Senhor está sobre todos os da minha casa. O Senhor dá enquanto eu durmo. O Senhor me faz repousar enquanto Ele trabalha de maneira ininterrupta. O Senhor dá para aqueles a quem o Senhor ama. O Senhor dá aos seus amados. E quem são os amados do Senhor? Os amados do Senhor são todos aqueles que, ao entregarem as suas vidas a Jesus Cristo,
foram por eles adotados. E o amor de Deus por você, presta atenção nisso, tá? O amor de Deus por você é o amor que ele tem por Cristo. Cristo é o Filho amado em quem o Senhor tem deleite. Lá, no batismo de Jesus, o céu se abriu e a voz lá do céu dizia isso: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem tenho prazer. Deus tinha prazer em Cristo. Deus tem prazer em Cristo. E da mesma forma, preste atenção, você e eu que estamos em Cristo Jesus, nós não somos tolerados por Deus. O Senhor nos tolera só por causa de Cristo. Ele não nos tolera. Ele nos ama com o mesmo amor que Ele ama a Cristo. E é por isso que esse Pai, que nos deu o próprio Cristo, como diz lá Paulo em uma de suas cartas, Ele nos deu o próprio Filho, Ele entregou. Como não nos dá as demais coisas que precisamos? Descansemos no Senhor e confiemos no Senhor. Toda a tua preocupação é inútil. Trabalhar feito louco é inútil. Não repousar é inútil. Trabalhe na medida certa. Glorifique ao Senhor por cada conquista, cada passinho. Qualquer coisinha que comprou. Qualquer coisinha que, poxa, não tinha, agora tenho. Louve a Deus. Rapaz, eu estava sem dinheiro para comer uma coxinha na esquina. Quando tiver e for lá para a esquina comprar coxinha, glorifique a Deus. Depois da quarentena, é claro, né? Porque agora a comida é só delivery. Você recebe em casa. Glorifique a Deus. Dependa de Deus. Quando você vê, você está trabalhando e Deus está suprindo, não queira ter a glória e o mérito que não é seu. Atribua a Ele a glória. Atribua a Deus a glória. Senhor, obrigado. Seja sempre grato. Deixe de ser murmurador. E agradeça. E faça como diz um velho hino, que pede para a gente fazer o quê? Contar as bênçãos. Conta as bênçãos. E dize-as quantas são. Uma a uma. E dize-as de uma vez. E verás, surpreso, o quanto Deus já fez. Deus está agindo, meus queridos. Ele não dorme para que você possa dormir. Ele não folga para que você possa folgar. Ele não tem descanso para que você descanse. O teu Deus está nesse momento trabalhando por você, que é um amado dele. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado. Só temos o que te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos e tantas graças. E por mais que o período agora seja um período de privação, só o fato de existir, ó Pai, a possibilidade de estarmos mais um dia vivos, vestidos, comendo, pode ser cuscuz com ovo. Glória a Deus. O fato de estarmos aqui e podermos ser também alimentados pela Tua Palavra, que nos traz alento ao coração. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor, por cada coisa que temos. Pela laminha que ainda deve estar lá no banco. Pela comida que ainda tem, mesmo que pouquinho na despensa. Por aquilo que está dentro da geladeira. Por aquilo que está no nosso guarda-roupa. Pelo carrinho que pode já ser velho, mas que ainda funciona e consegue nos levar aonde desejamos. Quem não tem carrinho,
pelo dinheiro da passagem, o crédito no cartão, pela provisão que o Senhor dá. Queremos, ó Deus, glorificar por tudo aquilo que temos, consciente de que aquilo que nós temos é teu. E se é teu, nós somos apenas mordomos. E nos faça ser, Senhor, bons mordomos das dádivas que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, nos faça ser bons mordomos, ó Pai, bons dispenseiros de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ajuda-nos em nome de Jesus. Cuida dos teus filhos, ó Pai. Cuida daqueles nesse momento, ó Pai. Preocupados, ó Pai, com o amanhã. Dá a eles, Senhor, o sono. Dá a eles o repouso. E providencia. Providencia aquilo, ó Pai, que neste momento está sendo alvo de preocupação. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.